Então hoje eu quero mostrar para vocês uma forma sistematizada da gente avaliar uma tomografia de abdômen. A ideia não é decorar todos os achados possíveis da TC, mas criar uma rotina, principalmente quando a gente está começando a ver a tomografia, porque nesse momento o maior risco é a gente olhar para a imagem, achar alguma coisa interessante e esquecer de olhar todas as estruturas sistematicamente. Vamos lá? Sempre que eu receber uma tomografia de abdômen, eu vou tentar seguir a mesma sequência. Então, antes de começar a olhar órgão por órgão, eu faço uma primeira passagem rápida pelo exame. Então, primeiro eu vou ver que tipo de exame é aquele, qual que foi a indicação clínica, isso é muito importante. Vocês vão ver isso com frequência nos laudos, né, correlacionar com dado clínico, porque isso realmente é importante. Foi feito com contraste, foi feito sem contraste, quais as fases de contraste eu tenho, a qualidade do contraste está adequada, a janela está boa, a espessura do corte está boa, a reconstrução é a que eu preciso. Isso é importante porque nem toda tomografia responde às mesmas perguntas da mesma maneira. Então, um exame sem contraste ele é muito útil para eu procurar um cálculo urinário, mas ele é muito limitado para determinar, por exemplo, qual é o tipo da minha lesão hepática. Então, depois dessa avaliação inicial, eu gosto de fazer uma passagem rápida pelo abdômen inteiro, procurando alguma alteração que seja mais grosseira, mais visível. Aqui eu quero que vocês pensem em algumas coisas importantes. Existe pneumoperitônio? Tem uma quantidade grande de líquido livre? As alças, tem alguma alça muito distendida? Tem alguma coleção muito evidente? Tem alguma alteração vascular muito evidente? Essa primeira passagem ela é bem rápida, é como se fosse uma olhada geral ali no abdômen. E aí depois a gente começa uma sequência sistemática. Eu costumo sugerir uma sequência de cima para baixo simples. Então é fígado, via biliar, vesícula, baço, pâncreas, adrenais, rins, trato urinário, intestino, vasos, peritônio, uma olhadinha no retroperitônio e aí por fim parede e ossos. Então vamos começar pelo fígado. Aqui no fígado eu quero olhar basicamente tamanho, os contornos do fígado, a densidade do parênquima hepático, a sua homogeneidade e o seu realce pelo contraste. Um fígado normal, ele tem contorno regular e o parênquima é homogêneo. Nos exames sem contraste, uma dica interessante é comparar a densidade do fígado com a do baço. Geralmente o fígado ele tem ou uma densidade semelhante ou um pouquinho maior que a do baço. Se o fígado está hipodenso em relação ao baço, principalmente difusamente, o que deve passar sempre na minha cabeça é a esteatose. A gente também tem que olhar vasos hepáticos, veia porta, veia hepática e as vias biliares. Uma coisa importante, algumas lesões hepáticas, elas podem não ser caracterizadas adequadamente só em uma fase. Por isso, sempre presta atenção em quais fases tem nesse exame. Agora, a gente pode olhar vesícula e vias biliares. Então, aqui eu consigo ver distensão da vesícula, o aspecto da parede, a espessura da parede, conteúdo da vesícula, a presença de cálculo. A gente sempre também presta atenção na gordura ali ao redor da vesícula, se tem líquido em volta da vesícula, porque se a gente tem alteração na gordura e presença de líquido, isso pode denotar uma inflamação da vesícula pra gente. Aí eu vou olhando as vias biliares, intra e extrahepáticas, buscando principalmente dilatação e presença de cálculo. Agora vamos dar uma olhada no baço. Para o baço, a gente olha tamanho, contorno e parênquima. Então, o baço normal, ele pode ter um contorno lobulado. Isso pode confundir a gente quando a gente está no trauma, que pode misturar um pouquinho com laceração. Então, lembrar que o contorno do baço pode ser lobulado. Exame contrastado com a fase muito precoce, o baço pode ficar heterogêneo, mas é só por conta da fase do contraste. Então, na hora que você tem a fase seguinte, ele fica homogêneo e está tudo certo. Agora vamos dar uma olhadinha no pâncreas. O pâncreas ele é retroperitoneal e ele é um pouquinho oblíquo. Então, geralmente a gente precisa mudar o corte para ver ele inteiro. A gente não vê ele inteiro num corte só.
Aqui, ó, eu vejo o tamanho, o contorno, realce. O pâncreas tem um protocolo de contrastação próprio para ele. A gente também vai olhar em volta do pâncreas, a gordura em volta do pâncreas, se tem líquido. Essa gordura peripancreática está infiltrada, está limpa, tem coleção, tem calcificação no pâncreas. O ducto pancreático está visível, está dilatado. Lembrar que ele normalmente tem ali entre 2 e 3 milímetros. E lembrar, se a gente está diante de uma suspeita de pancreatite, a gente não tem que olhar só para o pâncreas. Justamente esse tecido ao redor que dá mais informação para a gente. Daí a gente olha a adrenal, elas são estruturas que a gente pode às vezes não ver, não prestar atenção. Então a gente tem que criar o hábito de procurar, elas ficam ali no polo superior do rim. Então olha as duas, avalia o formato, tamanho, densidade, se tem nódulo, se tem massa. Depois a gente vai olhar o rim, vamos seguir para os rins. Os rins também são retroperitoneais. Geralmente eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, o esquerdo pode ser um pouquinho maior que o direito. Então, o rim a gente olha tamanho, contorno e o parênquima. A gente também tem protocolo de contraste específico para o rim. Aí a gente vai procurar cálculo, dilatação do sistema pielocalicinal, alteração focal ali dentro do parênquima. A gente também olha a gordura perirenal e a gente vai ver se tem algum sinal de obstrução dos ureteres. E a gente nunca deve olhar só o rim. Se a gente tem uma suspeita de cálculo, a gente tem que acompanhar o ureter até lá embaixo, até a bexiga. Falando de bexiga, uma informação interessante é que a espessura da parede da bexiga depende de quanto que ela está cheia. Então a bexiga vazia, ela pode parecer ter espessamento de parede. Então a gente nunca deve fazer o diagnóstico de um espessamento parietal com uma bexiga vazia, sempre com a bexiga cheia. Então, fomos para os órgãos sólidos, vamos olhar os intestinos agora. Aqui é muito importante a gente ter um método para olhar. Eu gosto, na verdade, de acompanhar o tubo digestivo do início, de cima para baixo. Então, estômago, duodeno, delgado, seco, sempre olhar o apêndice, cólon e reto. E aí, a cada segmento desse, eu vou estar sempre pensando se a alça está dilatada, se a parede está espessada, se o realce, se tiver contraste, se o realce nessas paredes está preservado, está normal, se tem alguma redução ou ausência desse realce, se dentro dessa alça tem algum conteúdo estranho, anormal, se tem líquido e nível hidroaéreo, se existe algum ponto de transição de calibre, se existe alguma densificação da gordura ao redor da alça. Então essa sequência ela é muito importante, principalmente nos casos de obstrução. Então não basta eu dizer só que a alça está dilatada. Se a gente conseguir achar esse ponto de transição e até mesmo uma causa para essa obstrução, é muito melhor a nossa avaliação da tomografia. E dica, mesmo se a hipótese clínica inicial não for apendicite, é interessante criar o hábito de achar o apêndice. Criar o hábito de sempre procurar ali no fundo do seco, na confluência, onde o apêndice costuma anatomicamente estar e tentar achar o apêndice. Mesmo que o exame não tenha sido por uma suspeita de apendicite, o paciente tem dor abdominal, é interessante a gente procurar o apêndice. Outra coisa, se a gente não tem suspeita de um abdômen agudo vascular, por exemplo, não quer dizer que a gente não deve olhar os vasos. Então é interessante olhar a horta abdominal, dar uma olhadinha nos ramos principais, né? Tronco celíaco, mesentérica superior, olhar as ilíacas lá embaixo. Depois dar uma olhadinha nas estruturas venosas também, cava inferior, porta. Aqui, o que a gente está procurando? Aneurisma, dissecção, uma trombose mais evidente, algum entupimento, alguma oclusão, alteração de calibre que chame muita atenção. Então isso às vezes pode surpreender a gente num paciente com dor abdominal aguda. Depois dos vasos, eu gosto de dar uma olhada no peritônio e no retroperitônio. Aqui geralmente a gente vai procurar líquido, ar, pneumoperitônio, coleção, linfonodomegalia evidente e alteração da gordura mesentérica ou retroperitoneal, densificação dessa gordura. Uma coisa que sempre deve chamar muita atenção é o gás fora da luz intestinal. O gás extraluminal, ele geralmente indica perfuração de víscera oca.
que é uma situação de urgência. E aí, olha sempre a parede abdominal. Não esquece que isso é o fechamento da nossa avaliação. Então, a gente vai atrás de hérnia, de coleção, de massa, de alguma alteração muscular. Olhar também os ossos que aparecem ali no estudo, coluna lombar, sacro, pelve, costela, articulação coxo-femoral. Ali a gente pode encontrar fratura, alteração degenerativa, lesão lítica. Então a gente às vezes se surpreende com um diagnóstico que a gente não estava esperando. E se vocês quiserem guardar essa rotina da aula, vamos guardar fígado, vias biliares, baço, pâncreas, adrenais, rim, trato urinário, intestino, vaso, peritônio, parede e ossos. Eu ainda ia dar a dica de fazer 2 passagens. Faz uma primeira passagem rápida, procurando coisas mais graves, coisas mais evidentes, às vezes buscando um diagnóstico que você já quer confirmar. E aí na segunda passagem segue essa sequência esquematizada. Uma regra que é muito importante também: você fazer uma avaliação sistematizada não substitui você buscar a confirmação da sua hipótese clínica. Então, você vai fazer a avaliação completa, volta ali para a região de interesse. Então, o paciente que tem suspeita de apendicite, não basta a avaliação geral. Você faz a varredura sistemática e volta ali para o quadrante inferior direito para procurar com muita atenção o apêndice e as estruturas ao redor. A vantagem de ter a rotina é essa: você consegue direcionar para o seu problema clínico, mas você não ignora o resto do exame e não deixa nada passar. No começo isso aí pode parecer difícil de fazer, mas aí com a prática você vai fazendo isso automaticamente. E é justamente isso que a gente quer: olhar uma TC e não depender de você ter decorado uma ordem para poder olhar, é criar uma rotina que seja natural e repitam essa rotina toda vez que vocês tiverem a oportunidade de olhar uma tomografia. E sempre que você for sair, terminar de olhar exame, você vai se perguntar: tem alguma coisa que eu ainda não olhei?